Bom, hoje eu estou com os cachinhos soltos. Vocês nunca me viram assim, né? Quem me acompanha aqui sabe que estou sempre tentando finalizações novas para voltar com os meus cachinhos que eu tinha antes de fazer químicas. Eu dependi de química por anos, fazendo progressiva com formol, e agora estou tentando. E agora que eu consegui me libertar da química, tirei toda a química do cabelo, estou tentando várias finalizações. Então essa aqui foi uma finalização, ficou até bonitinho. Mas, enfim, o tema do vídeo de hoje não é sobre cabelos. Foi só um parênteses que eu abri aqui. Bom, meus amores, como vocês viram aqui no título, eu vou contar a minha história dentro da igreja, tá? E antes de qualquer coisa, eu quero enfatizar para vocês que a minha história, a história da Graciane, a minha experiência, tá? E eu quero aqui enfatizar que eu vou contar sobre o que eu passei. Não que seja que todas as igrejas são assim, que estou querendo dizer que todas as igrejas não prestam. Não é isso, tá? Eu vou contar somente a minha experiência e o que me levou a me afastar, sim, do templo. Eu não me afastei de Deus, não me afastei de Jesus Cristo. Eu amo os evangelhos de Jesus e eu faço de tudo para sempre seguir os caminhos de Jesus. Mas o templo religioso eu não quero mais. Bom, então vamos lá. Para quem me segue no Instagram, viu que eu postei, né, 2 fotinhas do meu batismo. Eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? E eu disse por lá que ia fazer logo esse vídeo, então eu falei, vou logo fazer, porque eu só fico enrolando. Mas vamos lá, eu nasci no berço evangélico. Os meus pais, eles não nasceram cristãos. Minha mãe fala que ela aceitou Jesus, né? Ela foi pra igreja com 17 anos de idade. Meu pai também, mais ou menos essa idade. E aí, meus amores, eles entraram na igreja mais ou menos com essa idade. E eu, quando minha mãe ficou grávida de mim, já estava dentro da igreja há anos. Então eu nasci literalmente dentro da igreja, assim, porque eu fui apresentada na igreja. Quando meus primeiros meses de vida, minha mãe me levou ao altar, me apresentou, certo? Eu cresci na escolinha bíblica dominical e eu amava participar da escola bíblica, a salinha Cordeirinho de Jesus. Quem é da igreja Assembleia de Deus, principalmente, dessa bem tradicional, sabe, né? Quem cresceu na igreja. Quando a gente é criança, a gente gosta de tudo que é divertido. A gente não tem aquele entendimento que faz a gente questionar as coisas, que faz a gente perguntar por que isso, por que aquilo. A gente não pergunta, a gente só vive. Então, eu cresci assim lá no interior, em Ivinhema, aqui de Mato Grosso do Sul, interior. Até os meus 9 anos, participando da escolinha bíblica dominical das crianças. E aí, nos meus 10 anos, a gente se mudou para Batayporã, que é outro interior que fica bem pertinho de Ivinhema. Meus pais se mudaram para lá porque eles viam a oportunidade de trabalhar na lavoura, né, como agricultores. Então, para mim foi um paraíso. Mas eu já disse isso uma vez. A criança não tem responsabilidades, não tem que pagar conta, não tem que comprar alimento para os filhos, não tem que se preocupar com nada, né? Então, para mim foi um paraíso, para mim e para os meus irmãos. A gente brincava com galinhas, dava comida para as galinhas, para os porcos, ia no pasto das vacas, ajudava meu pai a tirar leite das vacas, a ordenhar as vacas. Foi um paraíso. Eu amava, eu amo até hoje
ambiente rural. Sou apaixonada pelo interior, sabe? Pelo pasto das vacas, pelos animais. Só que para os meus pais era sofrido. Eles foram para lá e se arrependeram. Tanto é que a gente ficou lá só um ano. E lá a gente também ia na igreja. E também era gostoso. Eu era criança ainda. Então a gente também ia na igreja. Quando eu completei 11 anos, a gente ficou só um ano em Batayporã. Quando eu completei 11 anos, a gente veio para Campo Grande, que é onde eu moro até hoje. Foi aqui que começou, assim, 11 anos de idade, né? Tudo bem no início, a gente foi vivendo, mas a gente entrou numa igreja porque a gente sempre procurou ficar na mesma igreja que é onde a gente cresceu, né? O mesmo ministério. Igreja tem seus ministérios, né? Tem Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Assembleia de Deus, Ministério Mato Grosso, Ministério Madureira, Ministério Missões. Então, a gente tinha o nosso ministério, então a gente procurava sempre frequentar o mesmo ministério. E aqui em Campo Grande, a gente não achou o nosso ministério, não tinha, do que a gente cresceu lá no interior. Então, a gente entrou em outro ministério. E meus pais até falavam muito, a gente entrou no ministério errado, por isso que a gente tá sentindo tanta diferença. Eles falavam. Mas, enfim. Chegando aqui, a gente começou a frequentar. Como eu já tinha 11 anos de idade, eu já não participava mais do grupo das crianças na igreja. Já comecei a participar no grupo dos adolescentes. E aí começou o que me fez questionar. Gente, eu sempre fui reservada, sempre fui na minha. Eu sempre amei ficar só eu com os animais, eu, a natureza. Eu sempre gostei de meditar, sabe? Do nada, assim, é coisa de alma mesmo. Eu e minha irmã e meu irmão sempre íamos assim para um lugar cheio de mata, a gente ficava ali vendo o pôr do sol. A gente ama ficar só com a natureza. E nessa igreja eles faziam muito retiros. Tudo começou, foram pequenas coisinhas que se juntaram. Tá, primeiro retiro que a gente teve, né, o retiro dos adolescentes, foi na época de carnaval. Que aí eles falam que a gente faz retiro para não se aproximar tanto, né, desses pecados do carnaval, enfim. A gente ficou 2 dias, né, num retiro. Quando sai para fazer retiro, é em chácara. Então, ia geralmente 2 irmãs, né, a gente chama de irmãos, quem é da igreja, 2 irmãs mais velhas para cuidar dos adolescentes e o grupo de adolescentes todo. Então, eu já não gostava de ir, porque eu não gosto de muvuca, eu não gosto de muita gente. Eu sou muito na minha. Eu não gosto de abrir minha vida pra ninguém, deixar minha vida aberta, minhas intimidades. Também não gosto de saber da vida de ninguém. E nesse lugar, quando a gente chegou lá, eu já não queria ir, porque é uma muvuca de adolescente. Parece um monte de adolescente tudo no cio. Sabe por quê? Era uma coisa muito estranha, muito estranha. Quando a gente chegou lá, os adolescentes, assim, tudo no cio. Parece que só iam pro retiro pra namorar, pra ficar, pra falar besteira, só falava porcarias. E eu e minha irmã sempre fomos iguaizinhas, minha irmã é igual a mim. Foi eu e minha irmã. Aí minha irmã, a gente falava, ai, não queria ter vindo não, queria ter ficado em casa, mas a gente era obrigado a ir, sabe? Eles obrigavam a gente a ir, falavam, não tem que ir, não pode ficar em casa nesse período de carnaval, que você vai se contaminar com os pecados do carnaval. Vai ligar a TV, só vai ter coisa ruim na TV, então você vai pro retiro, sabe? A gente era obrigado. O psicológico ficava doido. Chegando lá, é pior que um carnaval, se for pensar nisso, né? Se for pensar nisso. Eu lembro que iam vários grupinhos de adolescente bem pro final da chácara. Bem pro final da chácara, sabe? Lá onde tá o cercado divisa pro outro quintal da outra chácara. E ficava grupinhos de adolescentes se pegando. Aí aqueles se pegando, se beijando, sabe? Aí eu lembro que até as meninas falavam, ai gente, vamos sair daqui, vamos deixar eles dois sozinhos aí. Aí eu lembro que a gente saía, vinha
mais pra frente, né? Mais pra frente da chácara. E ficava só os dois lá, tipo, um menino e a menina. Gente, vocês acham que o menino e a menina se pegando, sabe? Apertando as partes do outro. Vocês acham que eles não faziam coisas? Vocês entendem? E as irmãs que eram para cuidar estavam lá sentadas, fofocando, falando da vida alheia, sabe? E eu pensava assim, meu Deus, que nojo disso. Uma igreja, que era para ser uma igreja, que prega o evangelho de Jesus, o evangelho genuíno de Jesus. Eu falava pra minha irmã, eu quero ir embora. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu sou muito sincera, eu tenho assim, eu gosto das coisas, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado, sabe? E falo, eu quero ir embora. Eu lembro que aquele dia foi um inferno, assim, por causa de tanta imoralidade, sabe? Todo mundo se pegando, os adolescentes estavam, pareciam um monte de cachorrada no cio. Foi aquele dia que eu entendi, é pra isso que serve um retiro. É pra isso que serve um retiro. E aí foi naquele dia que eu comecei a pegar ódio de templos religiosos, que a gente chama de igreja, né? Só que hoje eu entendo que o ódio que eu peguei das igrejas em geral não tá certo. Porque cada instituição trata de um jeito, tudo depende das pessoas que administram aquele lugar. Então, hoje eu sei que tem muitos lugares sadios, tem muitos templos religiosos que são saudáveis. Mas continuando com a minha experiência, eu fui para casa, né, terminou aquele dia, graças a Deus acabou aquele dia, e a gente foi para casa. E aí foi quando eu cheguei em casa e comecei a questionar. Falei, será que Deus está num lugar desse? Eu questionava meus pais, falei, eu não quero mais ir para a igreja. Era um lugar muito estranho. Aí eu e minha irmã, e minha irmã também, falava, eu não quero ir na igreja mais não, porque é muito nojento. No outro dia você ia pro culto olhando pra cara daqueles adolescentes que estavam se pegando, sabe? E as irmãs que eram pra cuidar estavam nem aí. E assim, dentre vários episódios que aconteceram que me fez questionar se Jesus, eu imaginava, será que Jesus passando ali na frente daquela igreja, passando naquela rua, na frente da igreja, será que se ele olhasse assim pra dentro, será que ele entraria? O Jesus que eu conheço, um Jesus tão puro, tão suave, tão sereno, tão limpo de coração, será que ele entraria num lugar desse? Comecei a questionar. Aí chegaram outros episódios também que teve várias vezes, né? Tô falando assim os mais importantes, porque senão não dá tempo de falar tudo. Que as irmãs, quando elas se reuniam, assim, né? Teve um falatório que saiu que uma irmã falou: ai, a minha filha é a mais bem vestida da igreja. Ela é linda. Pode olhar que quando ela entra na igreja, todo mundo para pra olhar ela. Uma menina mais ou menos da nossa idade, né? A filha dela. E a gente ouvindo isso, porque a gente ia com os nossos pais, né? Nas reuniões de irmãs. A gente ficava só ouvindo, sabe? E tudo isso foi juntando na minha mente. Igreja é um lugar, assim, pra disputar quem se veste melhor, quem entra mais bonito na igreja, sabe? A igreja que era pra ser um lugar só pra gente falar do amor de Jesus, ensinar as pessoas sobre o amor puro de Jesus, fazer reuniões de ajuda social. Esse era pra ser um lugar, uma igreja. E era assim, conversas tão banais, de ai, minha filha é a mais linda da igreja, sabe, gente? Isso faz uma. Isso é uma coisa muito sem noção, sem noção. E aí alguém fala assim, mas a gente não tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para Jesus. Exatamente. A gente olhando para Jesus, não tem como imaginar Jesus entrando num lugar desse, sentando no banco e convivendo com essas pessoas que falam essas coisas. Não dá. Eu não consigo imaginar Jesus assim. Tem também outros episódios, assim, fora aqueles episódios, né, que as meninas vão de roupa, iam de vestidos bem colados, às vezes um vestido curto, com um salto enorme,
Que aí ficava aquela bunda enorme na frente dos irmãos casados. Que assim, sentam os irmãos casados nos bancos e as esposas do lado. E aí na frente do banco do irmão casado senta alguém com o vestido colado. Cara, isso é pior. E o irmão ali casado com a esposa do lado, você imagina o constrangimento da esposa ao lado do homem. Tem que ficar o culto inteiro, 2, 3 horas, olhando pra uma mulher na frente deles, assim. Gente, as pessoas assim não tinham, naquele lugar, as pessoas não tinham noção do que é uma igreja, do que é um templo religioso. Não ensinava-se o amor de Jesus, não ensinava a simplicidade de Jesus, não ensinava a gente a ter fé. Naquele lugar, tá, gente? Não tô generalizando, é naquele lugar onde eu convivi. Teve também a época que acho que eu tinha meus 18 anos, e aí começou as pessoas próximas, e aí, Graciane, você não vai namorar? Aqui na igreja tem tanto rapazinho bonito, olha aqueles rapazinhos ali, você não se interessa por nenhum deles? Aí eu falo, ai, nossa, vai começar com essa conversa, vai começar com essa nojeira, sabe? Porque, gente, eu nunca fui namoradeira. Eu amo ficar comigo. Eu amo ficar com animais, com plantas. Eu sempre cresci com esse negócio. Eu sou dessas que falam, deixa o amor descansar dentro do meu coração. Eu não ando procurando homens. Eu não ando procurando ninguém. Eu deixo o amor descansar. Na hora que ele quiser despertar, ele vai despertar serenamente. E as pessoas forçam a gente a casar quando a gente tá na igreja. Não em todas as igrejas, que eu tenho certeza que não tem muitas, que não são todas as igrejas que são assim. Mas no ambiente onde eu cresci, forçam a gente a casar. Parece que se você fizer 20 anos e não ter um namorado, nossa, você vai virar uma moça velha. Se você fazer 25 anos sem um namorado, você não vai conseguir namorar mais, sabe? Umas conversas tão idiotas. Eu só ficava assim, eu ficava assim, tipo, nem, sabe? Eu só sorria. Nem dava moral, sabe? E aí, eu lembro que tinha um rapaz que ficou interessado em mim. Ele veio na minha casa, porque na igreja a maioria das pessoas sabe onde você mora. Veio na minha casa entregar flores, entregar ursinho. O rapaz mal me conhecia. Só me conhecia assim, de olhar na igreja. Ai, sabe? Aí minha mãe ficou toda feliz, falando, olha, Grace, o rapaz veio te entregar flores aqui e tal. Aí eu falei, mãe, eu não quero. Eu simplesmente peguei as flores e joguei no lixo. E o ursinho também. Eu me desfiz dele, nem lembro o que eu fiz com ele, se eu dei pra alguém. Eu só joguei no lixo, falei, mãe, eu não quero. Ah, mas você vai ser um rapaz tão bom, o rapaz é da igreja. Não só porque o rapaz é da igreja, né? Fala, uau, ele é o cara mais perfeito do mundo. E às vezes os da igreja são os piores. Ai, eu não quis. Eu lembro que ele falava comigo no WhatsApp, eu mal respondia, até que ele desistiu, né? Graças a Deus. Então, assim, sabe, né? Na igreja que eu cresci, você tinha que casar, você tem que namorar. Quando você vai pro retiro, pra não ter que assistir carnaval na TV, o retiro é pior que um carnaval. Dentro da igreja é uma disputa pra ver quem se veste melhor, quem é mais bonito. Quando é congresso, quando tinha congresso, era assim, todo mundo querendo um ser mais bonito que o outro. Era uma nojeira. Ai, nojeira. Gente, eu tava aqui editando esse vídeo. Vocês veem que eu já tô com outra roupa, já, né, me desmontei. Porque eu tava editando o vídeo agorinha. E eu lembrei de outras coisinhas, mas bem rápido. Mas que é muito importante também, que contribuiu muito pra minha retirada. O interior, que é sobre pregar a serenidade de Jesus, pregar a honestidade de Jesus, o interior, que era uma coisa que a igreja devia mexer bastante nas pessoas, mexer para consertar o interior delas, ela não fazia. Esse é meu local onde eu frequentava. Mas agora o exterior, ela queria cuidar demais.
você não pode passar isso, você não pode usar aquilo, você não pode sair de calça na rua, porque calça é só para homens, você tem que usar saia longa, não pode passar esmalte forte nas unhas, tem que ser no máximo base, sabe? Eu não tô, gente, condenando ninguém, sabe? As igrejas que são assim, eu não tô. Eu só tô falando da minha experiência, a pessoa que eu sou, o que eu vivi. Teve só uma experiência que eu quero contar pra vocês, que eu lembro que eu queria muito usar um colarzinho. Eu não usava brinco, não usava nada, nada, nada. Falava pra minha mãe, mãe, deixa eu ter um colarzinho, eu acho tão bonitinho as meninas na escola têm, acho tão lindo. Minha mãe falava, filha, mas e se alguém da igreja ver? Vai ficar feio, vocês vão falar da gente. Eu falava, mas eu não vou usar na igreja, eu vou usar só pra sair pra um shopping, alguma coisa. Até que minha mãe deixou, coitada da minha mãe. Eu sempre queria o nosso bem, mas a igreja comandava tanto a vida. O exterior da pessoa, ela cuidava até demais. Sendo que o importante é cuidar aqui dentro, do que tá dentro da alma, do coração. Aí eu lembro que eu usei. Parece que foi uma coisa, justo quando a gente foi. A gente não tinha carro ainda, a gente foi pro shopping de ônibus. Quando a gente tava no ônibus, lá no fundo do ônibus, quando a gente tava entrando, a gente viu um irmão da igreja. Meu Deus. Eu lembro que minha mãe olhou assim, assustada pra mim. Gente, vocês imaginam, vocês têm noção do que eu tô falando? Minha mãe olhou assustada pra mim. Aí eu só olhei o olhar dela assim, eu já saquei na hora também. Eu só peguei assim um colar e pá, eu puxei com violência, porque não dava tempo de simplesmente pegar aqui, achar onde é que tava a fechadura e abrir. Não dava tempo. Simplesmente peguei assim, uf, estourei. Eu lembro que na hora eu olhei assim, estourou. Estourou, não tem mais jeito. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu olhei pro meu colar com muita dor no coração e joguei fora, não tinha o que fazer. Era uma bijuteria, né, gente? Coisa baratinha. Mas, pra vocês terem uma noção, o exterior, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Mas por dentro, você pode ser do jeito que você quiser. Você pode ser um imoral, você pode ser um adúltero, sabe, gente? Sem julgar a igreja nenhuma. Eu sei que tem muitas igrejas que são rígidas assim, tudo bem, tudo bem. É que pra mim, por tudo que eu passei, não deu. Eu sei que hoje existem igrejas que não são assim, tá? Foi a minha experiência. Mas tudo foi juntando, juntando. São muito mais coisas que eu não consigo contar aqui em um vídeo. Foi juntando, juntando e eu fui parando aos poucos. Fui parando até que eu parei. E hoje eu sou muito mais próxima de Jesus do que quando eu era da igreja, gente. Falei sinceramente. Sou muito mais próxima de Jesus do que quando eu era da igreja. Eu amo o Evangelho de Jesus, amo estar próximo de Deus, da natureza. Deus está na natureza, está em tudo. E não volto mais. Nem se me falar, mas vamos em outra igreja, quem sabe você gosta. Eu tô tão bem. Estou tão bem. Eu encontrei tanta paz fora desses templos religiosos. Encontrei tanta paz. Eu me conectei comigo mesma e descobri quem sou eu. Eu estou muito bem assim. E esse era o vídeo que eu queria contar pra vocês, que vocês estavam bem curiosos, tá bom? Dentre muitos outros fatores, é um resumão que eu fiz, porque senão eu ia ficar 2 horas aqui falando sobre tudo que eu passei. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa pode deixar nos comentários que eu respondo. Espero que tenha relaxado também, né? Beijos.